Bom, meu nome é Anderson e eu vou falar um pouco aqui sobre a história da educação no Brasil, né, que tem seu início realizado lá pelos jesuítas a partir do ano de 1549, durante o governo geral, sob o comando do governador Tomé de Souza. Os objetivos da Companhia de Jesus, mais conhecida, né, pelos seus membros aí, os jesuítas estavam incumbidos na catequização e aculturação dos indígenas nas colônias europeias. Bom, o objetivo principal dos jesuítas era catequizar e converter os indígenas à religião católica, como parte da Contra-Reforma, que buscava conter o avanço, né, do protestantismo na Europa e nas colônias. Então, para isso, o que os jesuítas fizeram? Eles criaram diversas escolas, colégios, seminários e, como eles mesmos chamavam, missões, onde ensinavam os principais princípios da fé cristã, a língua portuguesa, as artes, as ciências e todas as técnicas agrícolas e artesanais. Os jesuítas também exerceram uma forte influência na sociedade colonial, defendendo os direitos, né, dos indígenas contra os abusos dos colonos, mas também contribuíram para a aculturação e a dominação dos nativos, ou seja, os jesuítas, né, como uma forma aí de troca, acabaram dominando os nativos indígenas, por conta que os nativos não tinham nenhuma uma cultura própria, vamos dizer assim. Então, a educação jesuítica pode ser dividida em duas fases. A primeira do século XVI ao século XVII, que foi marcada aí, né, pela adaptação e pela construção desse trabalho de evangelização, e a segunda do século XVIII, que foi caracterizada pelo desenvolvimento e pela expansão do sistema educacional implantado no período. Então, a educação jesuítica, ela passou aí, né, ela na verdade deixou um legado, né, que foi importante para a história da educação no Brasil, mas também ela refletiu as contradições e a desigualdade da sociedade colonial. As missões jesuíticas, elas foram um conjunto de iniciativas, né, da Companhia de Jesus, que tinha, na verdade, o objetivo de evangelizar e catequizar os povos indígenas da América do Sul, especialmente aí no Paraguai, Brasil, Argentina e Bolívia. E elas se estenderam aí até no final do século XVIII, quando foram expulsos, né, pelos governos coloniais. As missões jesuíticas, elas tinham o objetivo principal converter os nativos ao cristianismo, mas também elas buscavam protegê-los da escravidão e da exploração dos colonizadores. Os jesuítas fundaram diversas aldeias chamadas de reduções, onde ensinavam aos indígenas os princípios da fé católica, bem como a língua portuguesa ou a espanhola, a leitura, a escrita, as artes e os ofícios. As missões jesuíticas foram importantes para a preservação da cultura e da identidade dos povos indígenas, mas também geraram muitos conflitos ali com os interesses econômicos e políticos das metrópoles europeias. Os jesuítas chegaram no Brasil com um contexto de expansão do Império Português e das disputas religiosas na Europa. Com a Reforma Protestante, a Igreja Católica havia sofrido uma grande perda de seguidores após a Reforma Protestante, gerando a Contra-Reforma, que entre seus objetivos estavam a propagação dos dogmas católicos no mundo afora. No Brasil, os jesuítas tiveram grande dificuldade de adaptação por conta do clima, totalmente diferente do europeu, e por conta da resistência dos nativos, que quanto mais velhos, eram mais difíceis de serem convertidos, justamente por terem adquirido uma individualidade cultural ao longo da vida. Então, os jesuítas focaram mais nas crianças indígenas, visando que os adultos eram mais resistentes à catequese. Os jesuítas se notabilizaram pela criação do ensino do Brasil, sendo também responsável pela catequização dos indígenas. Como eu falei, fundaram diversas missões jesuíticas em diferentes partes do território brasileiro. Eles procuravam catequizar os indígenas, tornando-os verdadeiros católicos, mas sem os vícios presentes entre os europeus, ou seja, a igreja doutrinava
os povos indígenas para que pudessem ser indivíduos perfeitos aos olhos do divino, tirando todos os vícios dos europeus, como o alcoolismo, entre outros aí, digamos, vícios, né? Os vícios que eles já tinham adquirido. Os jesuítas também entraram em conflito com os colonos portugueses. Bom, meu nome é Yandissel da Conceição Neves e vou falar um pouco sobre o filme que narra a trajetória de Anchieta desde sua chegada ao Brasil em 1553 até sua morte em 1597, passando por seus conflitos com os colonizadores portugueses e sua atuação na catequese dos indígenas. Percebi que o filme destaca o papel de Anchieta como mediador entre as diferentes culturas e interesses que se confrontavam na colônia, bem como a sua dedicação à causa indígena e à evangelização. E pesquisando também, vimos que o filme é uma homenagem ao tricentenário da colonização de Anchieta, ocorrida em 1976. Quero destacar algumas cenas importantes no filme Anchieta, José do Brasil, que se relaciona aos aspectos que caracterizam o período da educação jesuítica no Brasil, e elas são: a cena em que Anchieta chega ao Brasil em 1553 e é recebido pelos índios, mostrando o choque cultural e as dificuldades de comunicação entre os dois povos. A cena em que Anchieta ensina os índios a ler e escrever em Tupi-Guarani, usando um método de alfabetização baseado na associação de imagens e sons, demonstrando seu interesse pela língua e pela cultura dos indígenas. A cena em que Anchieta participa da fundação de São Paulo em 1554, junto com os outros jesuítas e colonos, evidenciando seu papel na expansão territorial e na catequização dos nativos. A cena em que Anchieta é feito pelos índios tamoios em 1563, durante a guerra entre eles e os portugueses, escreve o poema de Beata Virgem Dei Metro Maria, usando uma tábua como suporte e carvão com tinta, revelando a sua fé e sua criatividade literária. A cena em que Anchieta negocia a paz entre os tamoios e os portugueses em 1567, mediando o diálogo entre os líderes das duas partes, mostrando a sua habilidade diplomática e o seu respeito pela diversidade étnica e religiosa. Falando mais um pouco sobre a história de José de Anchieta, ele foi um dos principais jesuítas que atuaram na colonização do Brasil. Ele usou recursos como o teatro, a música e a poesia para ensinar e evangelizar. Ele chegou ao país em 1553, com apenas 19 anos, e dedicou-se à catequização dos indígenas, à fundação de colégios e à defesa dos interesses da coroa portuguesa. Anchieta teve um papel importante na pacificação dos conflitos entre os colonos e os tamoios. Quando foi feito refém pelos índios e conseguiu negociar a paz, ele também foi um dos fundadores da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Meu nome é Tiago Farias. Pelo que já foi dito, e recapitulando o que já falamos, sabemos que a educação jesuítica foi uma das primeiras formas de ensino no Brasil, introduzida pelos padres da Companhia de Jesus no século XVI. E os jesuítas tinham como objetivo catequizar os indígenas e os colonos, transmitindo os valores e a doutrina da Igreja Católica. A educação jesuítica teve um impacto significativo na formação da cultura e da identidade brasileira, bem como na difusão da língua portuguesa e da literatura clássica. No entanto, a educação jesuítica também foi alvo de críticas e resistências, tanto por parte dos indígenas, que nem sempre aceitavam a imposição religiosa, quanto por parte dos colonizadores, que viam os jesuítas como uma ameaça ao seu poder e aos seus interesses econômicos. A educação jesuítica foi extinta em 1759 por ordem de Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas do Brasil e implantou um sistema de ensino laico e centralizado. Atualmente, a educação jesuítica ainda existe no Brasil por meio de instituições privadas que seguem os princípios pedagógicos e éticos da Companhia de Jesus. Essas instituições se destacam pela qualidade do ensino, pela formação integral dos alunos e pela promoção da justiça social e do diálogo interreligioso.
A educação jesuítica busca formar cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com o bem comum. A educação religiosa, por sua vez, é um tema controverso no currículo escolar brasileiro. A Constituição Federal de 1988, que estabelece que o ensino religioso é facultativo nas escolas públicas e deve respeitar a diversidade de crenças e a laicidade do Estado. No entanto, há divergências sobre como esse ensino deve ser ministrado, se deve ser confessional ou não confessional, se deve abordar apenas uma ou várias religiões, se deve ser integrado ou separado das demais disciplinas. Além disso, há o desafio de garantir que o ensino religioso não seja usado como instrumento de proselitismo, discriminação ou intolerância. Debatemos que o papel da educação religiosa no currículo escolar atualmente é um assunto que requer reflexão e debate, considerando os aspectos históricos, sociais e culturais envolvidos. A educação religiosa pode ser uma oportunidade de ampliar o conhecimento dos alunos sobre as diferentes manifestações de fé, de valorizar o respeito à diversidade. Por outro lado, pode ser uma fonte de conflitos de violação dos direitos humanos, se não for conduzida com ética e responsabilidade. O legado da educação jesuítica para a atualidade é controverso. Eles introduziram a primeira forma de ensino sistemático e organizado no Brasil, contribuindo para a formação de uma elite letrada e influente. Por outro lado, eles impuseram uma visão eurocêntrica e autoritária aos povos nativos, desrespeitando suas culturas e tradições. Além disso, eles apoiaram a exploração colonial e a escravidão, perpetuando as desigualdades sociais. Atualmente, o ensino religioso nas escolas deve respeitar a diversidade religiosa do país, sem favorecer ou discriminar nenhuma religião específica. O objetivo do ensino religioso é promover o conhecimento e a compreensão das diferentes manifestações religiosas, seus valores, costumes e história, bem como estimular o diálogo, a tolerância e a convivência pacífica entre os diferentes grupos religiosos. O ensino religioso pode ser confessional ou pluriconfessional, dependendo das diretrizes curriculares de cada estado ou município. No ensino confessional são abordados os conteúdos de uma religião determinada, geralmente católica. No ensino pluriconfessional são abordados os conteúdos de várias religiões, sem privilegiar nenhuma delas. O ensino religioso também está presente nas escolas privadas, especialmente nas confessionais, que seguem uma orientação religiosa e específica. Nesse caso, o ensino religioso pode ter um caráter mais formativo e doutrinário, de acordo com os princípios jesuítas. A formação docente para o ensino religioso é um desafio que exige qualificação e atualização constante dos professores. É preciso que os docentes tenham uma formação acadêmica adequada que lhes permita abordar o fenômeno religioso da forma crítica, reflexiva e respeitosa, sem proselitismo ou preconceito. Além disso, é preciso que os docentes tenham uma formação humana e ética que lhes permita lidar com a diversidade e a complexidade do contexto escolar, promovendo uma educação cristã, humanista e solidária.